A vida é uma escola, onde viver um livro e o tempo um professor, onde alguns pensam que são sábios, porém até hoje ninguém se formou. Com essa frase, eu quero dar início ao vídeo de hoje abordando o tema sobre diabetes no paciente idoso. O paciente idoso é um paciente que requer muita atenção, muito cuidado, tanto por parte dos familiares em atenção à sua saúde, por vezes às vezes debilitada, mas já tem alguns anos de vida, mas também com relação à medicação que o médico vai passando para ele em função do caso do diabetes. Como eu falei para vocês, a gente não pode ter medo do diabetes, nós precisamos ter respeito pelo diabetes. Lembrando que é uma doença que tem 3.500 anos e ela vem aos poucos ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Quem não conhece uma pessoa diabética, né? Então, realmente os números vão aumentando da prevalência da patologia. E no paciente, quanto mais tempo a pessoa vive, mais tempo a maior probabilidade do diabetes aparecer. Tá? No caso, estamos referindo ao diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 2 é aquele que leva a uma falência ou uma redução da atividade do pâncreas na produção da insulina, ou essa insulina não consegue funcionar direito, por vezes pela resistência insulínica presente no paciente diabético. Dessa forma, eu reforço o que eu já disse as outras vezes, vamos ter que ter uma atenção especial ao paciente diabético idoso. O idoso per si, né, normalmente ele tem outras comorbidades, outras patologias que o acompanham. Então, às vezes ele já tem um colesterol alto, ele tem uma artrose, ele tem uma pressão alta. E isso vai fazendo, junto com o diabetes, se ele não estiver bem controlado, favorecendo algumas lesões, tanto a nível cerebral, aumentando a chance de demência, tá? É uma coisa importante, a gente tem que ver. Pequenos infartos cerebrais podem acontecer, com a chamado AVC, né? Pode acontecer. Ainda continua na parte de cima, descendo, né? Os olhos é uma área que pode ser afetada pelo diabetes, se o paciente não estiver bem controlado. Cerca de 35% dos pacientes diabéticos desenvolvem retinopatia diabética. Tá? Então, é uma complicação importante nos olhos do paciente diabético, piorando a qualidade de vida do mesmo, né? Porque isso atrapalha a sua mobilidade, a sua independência, e passa a ser dependente de outras pessoas. Isso não é legal para ninguém, ninguém quer ser dependente de ninguém, né? E não consegue, por vezes, determinar qual o comprimido que ele vai tomar, porque os comprimidos fazem um favor de ver muitas vezes iguaizinhos as caixinhas, né? E isso realmente atrapalha muito o paciente diabético. O idoso, às vezes, não tem a leitura, é uma coisa que a gente tem que lembrar disso. A visão já está, digamos assim, já está curta, vai ficando complicado. Então, o paciente idoso, a gente tem que ter uma atenção muito especial. Descendo um pouquinho mais, nós vamos chegar aqui, no coração, né? Então, muitos dos pacientes diabéticos idosos já cursam com coronariopatias. São doenças que acometem as artérias que ficam em cima do coração, coroando o coração, dando o nome coronárias, né? Coroa do rei. O rei, no caso, seria o coração, né? Então, as coronárias. E essas coronárias são muito fininhas. E elas, por vezes, elas têm placas de ateromas decorrente do próprio diabetes ao longo do tempo. Por vezes ficam assintomáticas, mas elas estão presentes. E numa situação que ocorra uma descompensação por uma hipertensão, níveis elevados de colesterol, níveis elevados de glicemia, aumento da viscosidade sanguínea, você pode ter algum outro evento a nível cardíaco. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta, porque também é um quadro diferente. Eu vou falar agora um pouquinho a respeito das medicações do paciente diabético. No nosso organismo, nós temos aqui o pâncreas, né? Nós temos aqui o estômago, atrás do estômago fica o pâncreas, né? Então, o pâncreas é uma glândula mista. Ele tem a função exócrina e a função endócrina. A exócrina acaba atuando na digestão dos alimentos, ele produz bicarbonato de sódio, outras enzimas que são liberadas no duodeno, a primeira porção do duodeno. E a função endócrina, que é o que a gente tem que estar atento com relação ao paciente diabético, que é a produção e a secreção de insulina. O fígado e o pâncreas trabalham juntos, tá? Na qual o pâncreas ele secreta a insulina que vai diretamente para o fígado, onde ocorre a metabolização da mesma. Agora, a gente tem que estar atento a algumas medicações que são usadas no paciente idoso, tá? A principal dela, mais utilizada, é a metformina. Excelente medicação. Entretanto, a gente tem que estar atento. Alguns pacientes são pacientes renais. Essa dose tem que ser, por vezes, retirada. O médico vai avaliar isso, tá?
E outra coisa importante com relação à metformina, pacientes idosos muito magros acabam tendo, ao invés de ter vantagens com a metformina, acaba tendo prejuízo com a metformina, porque ele acaba perdendo a sua massa muscular e acaba perdendo também a vantagem que tem a metformina, que é uma droga por eleição, que a gente usa muito no paciente diabético, com excelente medicação, tá? Há mais de 105 anos presentes no mundo, um fitoterápico francês. Entretanto, eu dou preferência especialmente para pacientes mais idosos, mais obesos, que há pacientes muito magros, realmente, ao invés de ter vantagem, vai ter desvantagem. E outra atenção importante é com relação à absorção da vitamina B12. Pacientes diabéticos que fazem uso crônico da metformina, tá? O médico tem que acompanhar os níveis de vitamina B12. Tem que fazer uma avaliação com relação a essa medicação. Tá? Então fica a dica aí para a gente estar sempre atento. A droga, repito, é excelente, tem as suas indicações. O médico vai ver também em quais situações que ela deve ser mantida ou deve ser retirada. Tá? A taxa glicêmica no paciente idoso, ela tem que ser muito individualizada. Muito rigor no tratamento do paciente diabético idoso, você acaba tendo piora da situação. Você não pode também deixar o paciente com 300, 400. Mas não adianta querer jogar ele para 80, 70, tá? Porque realmente os riscos são maiores na hipoglicemia no idoso, maiores, de a pessoa ter um AVC ou ter um mal-estar, uma hipoglicemia, associada já à visão curta, que vai ter a dificuldade de marcha, escadas presentes em casas, bem-vindo ao acidente. A pessoa vai cair, vai ter problemas, e isso não é legal. E aumenta também os riscos cardíacos, né? Hipoglicemia não é legal no idoso, então tem que ser muito bem acompanhada. A hemoglobina glicada pode ficar um pouquinho mais alto. Eu não vou te falar o quanto pode ficar mais alto, porque cada médico vai avaliar a situação de cada paciente. Só que isso é muito frequente. O familiar vem até a gente e fala, nossa, o nível está acima do esperado, etc. O paciente ele é diferente, é um paciente idoso. Tá? E eu lembro sempre disso, é triste lembrar, mas é importante saber. A pessoa vem comigo, às vezes, por volta dos 65, 70 anos de idade, e eu tenho que falar a frase célebre. Você não tem mais 70 para frente, nem eu, né? Você não tem mais 70 para frente, então você não vai voltar aqui com 140 anos. Então o tempo que você tem de vida, você tem que viver bem, saudável e produtivo. Ninguém quer viver na cama, então todo mundo quer viver bem. Para isso você tem que cuidar agora. Quem sabe a gente chega até mais 70, até os 140, mas acho difícil, né? Mas pelo menos a gente tem uma qualidade de vida satisfatória e viver bem. Esse é o objetivo, tá? Então, essa é a atenção que eu quero deixar para vocês com relação à parte da metformina. Existem outros medicamentos, os inibidores de SGLT2, que eles inibem a reabsorção de glicose no rim e o paciente diabético pode perder o açúcar pela urina. São remédios muito bons, tá? Aqui no Brasil existem dois, né? Que é a empagliflozina e a dapagliflozina, o Jardiance e o Forxiga. São duas medicações excelentes, de altíssimo nível, e o seu médico vai ver se é o caso de ser utilizado ou não. Tá? O objetivo do canal, como eu falei para vocês, é deixar alerta da importância do medicamento. Voltando a frisar que nós estamos falando de diabetes tipo 2. Continuando o tema, existem outros medicamentos muito seguros, já faz mais ou menos em torno de uns 15 a 16 anos que nós usamos, são chamados os inibidores da DPP4, tá? Que é uma enzima que está presente no intestino, e quando você inibe essa enzima, você vai fazer com que o glucagon, que é o oposto da insulina, ao invés de ele elevar a taxa de açúcar, ele não eleve a taxa de açúcar. Então isso vai fazer com que a sua glicose fique mais estabilizada, fique mais baixa. Uma droga excelente para pacientes idosos. Excelente para pacientes idosos. E às vezes, infelizmente, não são baratas. Mas volta ao que eu falei para vocês. O paciente já tem 65, 70 anos. Ele não tem mais 70 anos para frente. Então o momento é agora. Se você usar uma droga inferior, você vai ter problemas. As drogas inferiores, eu me refiro, são as chamadas sulfas, né? Que são da década de 1940, por aí. Então nós tínhamos a clorpropramida, tínhamos a glibencamida e a glicazida. Eu só uso, quando preciso usar, a glicazida. Eu não uso mais a clorpropramida nem a glibencamida. Nenhum paciente meu, 30 mil que eu tenho, nenhum deles usa mais essas outras sulfas. Só quando eu preciso usar, a única que eu uso é a glicazida. E procuro fazer o melhor possível, junto com os DPP4 e com SGLT2, a dapagliflozina, a empagliflozina, o Jardiance e o Forxiga,
por vezes, retirar a medicação do paciente. Então, o paciente diabético idoso, ele pode, bem administradas as medicações, ele vem com os níveis muito altos de glicose, a hora que você começa a ajustar, você vai reduzindo a oferta de carboidratos também, e vai reduzindo a medicação, e o paciente fica, por vezes, com uma dose muito pequena. Não é infrequente pacientes que vêm até nós fazendo uso da insulina, e quando a gente usa essas medicações de ponta, o paciente obrigatoriamente vai reduzir a dose da insulina. Isso é certeza. Depois, novamente, a gente procura, às vezes, tirar da insulina. Outra atenção que a gente tem que estar muito ligado, o médico, é com relação à parte da função renal do paciente diabético, né? O paciente diabético idoso, por vezes, tem a função renal um pouquinho mais rebaixada. E isso também acaba atrapalhando o mecanismo de funcionamento das medicações, combinando, por vezes, com hipoglicemias. Então, o que a gente procura fazer, por vezes, é reduzir a dose da medicação dos pacientes renais e a dose da insulina, da medicação por via oral, também ela é reduzida. Então, eu quero deixar esse recado para esse vídeo para vocês, né? E recordando que eu sempre digo, a gente tem que sempre procurar aprender e saber, porque saber não ocupa espaço. Um beijo a todos, fica com Deus.